Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Muita paz, saúde e sabedoria para você. Estamos iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais a nossa programação da semana e vem com a gente, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer esta semana a partir de agora, a partir de hoje. Lembrando que nós estamos neste mês de julho lendo o livro de Provérbios. Se você atualizou a sua leitura, então hoje eu estou crendo que você vai ler o capítulo 22 de Provérbios. E eu quero compartilhar com vocês alguns versos aqui do capítulo 22 e também do capítulo 21, que foi na sequência, foi o capítulo de ontem, para quem leu no domingo, tá certo? Eu quero compartilhar e no final eu quero orar com você e por você. Mas antes, eu quero informar para você que nós temos um WhatsApp exclusivo para receber o seu feedback, ou seja, o seu retorno. Em que sentido? Como você está recebendo a nossa programação? Agindo Deus aqui pelo rádio, tem abençoado você? Ou você que nos ouve pela internet? Você recebeu alguma cura, algum milagre e quer compartilhar com a gente para a gente poder ler aqui na semana seguinte? Ou quem sabe você quer fazer um pedido de oração para nós? Que nós estamos orando por você a semana toda e é claro, a gente ora praticamente a semana inteira por vocês que nos ouvem. E se você quer compartilhar algo bom com a gente, então o nosso WhatsApp exclusivo, Agindo Deus quem impedirá, 41 99 615 5162, 99 615 5162, código de área 41 99 615 5162. Será uma alegria imensa receber a sua notícia ou receber a sua participação através do WhatsApp. Ou você pode seguir Agindo Deus quem impedirá no Instagram. E lá no Instagram, você seguindo, você pode mandar um direct também. Um grande abraço a todos e vamos então para as nossas pérolas de sabedoria. Eu quero começar com Provérbios 21, que diz o seguinte, o verso 1 e 2. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Bom, o verso 1 está dizendo o seguinte, essa palavra inclina, olha que interessante, né? Ele diz assim, a tudo quanto quer o inclina, se referindo à mão de Deus, ao coração de um rei, né? O que significa isso aqui? Que Deus pode guiar um governante. Então, por isso que a Bíblia recomenda que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Exatamente. As autoridades constituídas, devemos orar por elas, porque Deus pode guiar um governante, Deus pode mudar o curso de uma história, Ele pode falar com uma autoridade que tem poder de governo, de liderança. Então lembre-se, você quer que a sua cidade, que o seu estado ou que a sua nação, nós brasileiros, se você quer a bênção para a sua cidade, ore também pelo governante da sua cidade, ou do seu estado, ou da nação. Por quê? Porque é uma autoridade. Se está fazendo a coisa certa ou errada, então aí é outro assunto, mas no quesito espiritual é importante entender que Deus pode mudar um governante, Deus pode mudar uma situação, Deus pode intervir e mudar aquilo que parece que não dá para mudar pelo normal, mas Deus pode intervir. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, certo? E no verso 2 ele fala que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, né? Mas o Senhor, ele sonda os corações. Sonda o que é? Ele conhece
o nosso ser, o nosso interior. Ele sabe das nossas reais intenções. Então, qualquer pessoa justifica seu comportamento, mas Deus também considera os motivos dela. Então Deus conhece realmente a verdadeira intenção de cada coração, de cada pessoa. Então Deus te ama, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, por isso que nós oramos, por isso que nós pedimos a Deus sabedoria nas nossas decisões, pedimos sabedoria para administrar uma situação, para liderar, ou sabedoria para administrar as finanças. Isso é muito importante. Então Provérbios vem justamente nos dar ali uma instrução para uma vida justa, para uma vida melhor, certo? O verso 18 diz assim: o resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O que significa isso, essa palavra resgate? Ou seja, aquilo que se deixa para assegurar o que é mais valioso. O ímpio e o iníquo são dispensáveis quando comparados ao justo e ao reto. Então Deus sabe julgar cada situação. Entre o justo e o reto, sempre vai obter a aprovação de Deus. Se ele está fazendo a coisa correta diante de Deus, ele vai ser observado. Porque Deus, ele contempla, diz a Bíblia, os maus e os bons, os justos e os injustos, o correto e o incorreto. Então Deus sabe de fato a intenção dos nossos corações. Então ele vai dar a palavra final. A palavra final é de Deus. Tá certo, meu amado? Agora é o seguinte, como a gente está aqui apenas pegando alguns versículos que eu chamo as pérolas de sabedoria aqui nas nossas ministrações, então agora eu quero ir para o capítulo 22. Só que a ênfase aqui nesse mês de julho é que você, meu amado e minha amada, se interesse em ler o capítulo inteiro dos Provérbios. No caso, hoje, se você está na sequência, como eu já disse e vou repetir, hoje, 22 de julho, você vai ler o capítulo 22. Mas nesse momento eu tirei algumas instruções do capítulo 21. Mas vamos agora para o 22, que eu gosto desse aqui, o verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino. Em outra Bíblia está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Por quê? Porque a criança, ela é instruída. A criança, ela tem que ser orientada pelo adulto. No caso, tendo pai e mãe, é o pai e a mãe que vão dar ali a diretriz, a orientação para aquela criança, para aquele menino, para aquela menina. Então, quando o pai e a mãe, quando tem pai e mãe, que é principalmente pai e mãe, que eles fazem a parte deles, dando o exemplo, ensinando os bons costumes, ensinando os princípios da palavra, ensinando aquela pessoa a crescer corretamente, e o pai e a mãe dá exemplo, o que acontece? Quando essa pessoa fica adulta, aí quando adulta, ela vai fazer, né? Ela vai tomar suas decisões. Mas se ela teve uma base lá na sua infância, uma base boa, a tendência dela ter uma idade adulta melhor vai ser muito grande, entendeu? Por isso que a gente vê nos dias atuais como tem sido atacado a família, principalmente as crianças. Você vê aí como que as coisas estão tentando mudar justamente para que as crianças sejam manipuladas. Então eu faço um alerta aqui dentro dos ensinamentos de Salomão, esse sábio homem de Deus, que deu essa instrução aqui, ó. Instruir. Então, se você é pai, você é mãe, e você tem filhos pequenininhos, criança, bebê, ou ainda criança inocente, é missão sua, pai, é missão sua, mãe,
cuidar deles, ensinar as coisas corretas, ensinar os princípios da palavra, ensinar os bons costumes. Isso mesmo, é isso mesmo. Então está na Bíblia. E se está na Bíblia, e se você coloca em prática, Deus vai te abençoar, você e a sua descendência, é o que diz a Bíblia. Aliás, Davi, em um salmo que ele escreveu, Salmo 37, verso 25, Davi diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a pessoa que logo cedo já aprende as coisas certas, ela tem tudo para dar certo na vida. Então aprenda com esses ensinamentos aqui de Provérbios a educar, a instruir os seus filhos com a palavra de Deus. E ore todo dia pela sua família. Além de instruir, de dar exemplo, ore também pedindo que Deus proteja o seu filho, a sua filha, a sua descendência. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele se cresce seguro. Uma criança que tem um pai e uma mãe, que dá o suporte de pai e mãe, ele se sente protegido. Ele se sente protegido com a mãe amorosa, com um pai provedor. É isso que a Bíblia ensina. Então você quer constituir uma família? Constitua uma família pelo caminho correto, pelos costumes corretos que Deus aprova e Deus abençoa. Tá? Outro provérbio que eu quero deixar aqui para você, eu quero destacar aqui Provérbios 22, o verso 13. Olha aqui, ó. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então a gente nota que no livro de Provérbios, Salomão está sempre dando um cutucão aí no preguiçoso, né? O preguiçoso, ele arruma desculpa. O preguiçoso, ele diz: olha, tem um leão lá fora, eu não vou sair lá não, senão eu vou ser morto. Então o preguiçoso, ele dá desculpa para tudo. Essa é a verdade, né? Muitas vezes o preguiçoso ou a preguiçosa, né, inventa desculpas bizarras, absurdas. Então, meu amado, eu sei que quem está me ouvindo não é preguiçoso, mas se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer ser bem-sucedido, a preguiça tem que passar longe de você. É com trabalho, é com honestidade, é com simplicidade, é com a bênção de Deus que você constrói, que você faz, que você realiza. Então a preguiça, show preguiça, né? E logo pela manhã, você que me ouve pela manhã, creio que você já está indo para o seu trabalho, ou talvez está tomando o seu café da manhã, talvez você está indo para a faculdade, está indo para os seus negócios. É isso, é com trabalho, é com honestidade, é fazendo a coisa certa. Deus prospera, Deus abençoa, né, a pessoa trabalhadora e que deixa a preguiça para lá e vai à luta, vai para as suas conquistas. Então, para a gente orar, para encerrar o ensinamento de hoje, aproveite o hoje, leia capítulo 22 de Provérbios, tem 29 versículos, eu falei de 2 ou 3 aqui, mas tem muita coisa boa que você tem que pesquisar, você tem que ler, porque você vai crescer e vai desenvolver, e você vai ter a sabedoria do alto na sua mente, no seu coração, no seu interior. Deus ama você e Ele tem planos maravilhosos para você. Faça a tua parte, que a parte de Deus, com certeza, Ele faz. Deus amado e querido, eu quero te louvar, te agradecer por estar iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais as nossas ministrações, nossas pérolas de sabedoria, e estamos encorajando neste mês o povo a ler a Bíblia e ler especificamente o livro de Provérbios. Senhor, libera uma unção de crescimento, de prosperidade, de alegria, de paz, e onde está chegando a minha voz, chega ali a bênção de Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta,
Uma palavra para abençoar sua vida.